Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Nossa aula hoje vai ser sobre AVC. AVC, de maneira geral, a gente vai falar principalmente do agudo, tá certo? Mas eu também coloquei algumas imagens do crônico. E é um assunto muito extenso, então a gente vai mostrar. Essa primeira aula vai ser de avaliação tomográfica no AVC. E depois vocês vão ter outra aula de avaliação por ressonância magnética no AVC, tá certo? Vamos começar com um caso que na verdade é o único caso da nossa aula. Trata-se de um homem de 67 anos com história patológica pregressa de hipertensão, hipercolesterolemia e sedentarismo. Chega ao hospital após um déficit súbito de hemiparesia direita, afasia e desvio da rima para a esquerda. Primeira pergunta: qual a sua principal hipótese diagnóstica? E B, qual a sua conduta médica imediata? Então, essa figura que eu coloquei embaixo uma mnemônica que o SAMU criou, né? Para caso o paciente não consiga sorrir, tenha dificuldade em abraçar, em cantar uma música, então isso daí faz você ligar urgente para o SAMU, porque a principal hipótese diagnóstica vai ser de AVC, AVC agudo, tá certo? Então, qual a sua principal hipótese diagnóstica? Isso aqui provavelmente é um AVC agudo, tá certo? E eu vou mais, eu ainda digo que é em território cerebral média, tá certo? Média esquerda, se ele for destro, tá bom? E qual a sua conduta médica imediata? Aí, meus queridos, esse paciente, a gente vai ter que abrir para ele um protocolo AVC, tá? Primeira coisa é perguntar que horas que aconteceu esse déficit, né? Se ele tiver menos do que 4 horas e meia, ele pode ser, dependendo de qual tipo de AVC, pode ser que ele precise fazer trombólise, né? Se for AVC isquêmico. E aí, dessa forma, com a sua conduta médica imediata, abrir o protocolo AVC. Então, por que você vai fazer um protocolo AVC imediatamente, né? Porque a primeira parte do protocolo AVC é uma tomografia de crânio. A tomografia de crânio vai distinguir se esse paciente está tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, porque são os mesmos sintomas, tá certo? Então, eu já posso parar meu protocolo AVC se eu vejo que é sangue. Então, ele fez só a tomografia de crânio, acabou o protocolo AVC. Esse paciente ele vai receber suporte na UTI, dependendo do volume desse hematoma, que no caso em questão é um volume importante, a gente vai aprender nessa aula a medir desvio de linha média. Então, aí tem desvio de linha média, esse paciente provavelmente vai precisar drenar esse hematoma, né? No caso da imagem com sangue, que é esse material hiperdenso. E caso fosse um evento isquêmico, a gente prosseguiria com o protocolo AVC, tá bom? Então, lembrar que tempo é cérebro, tá certo? Tempo é cérebro. E como é que é o protocolo AVC? É uma tomografia de crânio, né? O paciente adquire. Viu que é hemorrágico, já vai subir para a UTI ou para o centro cirúrgico. Viu que é isquêmico, ele vai fazer a trombólise na sala, tá? Dentro da sala da tomografia, tá certo? E depois a gente faz uma angiotomografia arterial intra e extracraniana para ver justamente topografia de trombo. Se o trombo tiver localizado em vasos importantes, né? Vasos como artéria cerebral média, segmento M1, que é um segmento muito calibroso, e artéria carótida interna, esse paciente vai precisar fazer também trombectomia em até 24 horas do déficit, tá certo? E ATC é o melhor exame, tá certo? A ressonância, ela pode ser até mais sensível, né? Existe uma sequência que chama de fusão, que a gente vai estudar na próxima aula, mas a gente só usa ressonância quando a gente está diante de um wake-up stroke, o paciente acordou com déficit, e a gente não sabe que horas que aconteceu aquele evento. Então, quando você tem essa dúvida do horário que aconteceu, a gente faria um protocolo de ressonância wake-up stroke, que a gente vai falar na próxima aula. E quais são os achados agudos, né, na tomografia? O primeiro achado é a perda da diferenciação córtico-subcortical. Então, a gente olha para essas imagens, você percebe que você não consegue mais diferenciar o que é córtex e o que é substância branca nessas imagens. Elas têm praticamente o mesmo tom,
tá? Isso acontece devido a um edema citotóxico. Depois, você vai ter uma hipoatenuação da região acometida, né? Todas elas a gente consegue ver hipoatenuação da área que foi acometida pelo infarto. Lembrando que às vezes essa hipoatenuação é sutil e a gente vai precisar lançar a mão de uma janela adequada, uma janela tomográfica adequada para ver isso. E por fim, a gente pode ter a hiperdensidade vascular, que é o sinal da artéria hiperdensa, que a gente só está vendo nessa última imagem, né? A gente está vendo a artéria cerebral média esquerda na última imagem, e se você comparar com o lado contralateral direito, ela está muito mais branca, né? Lembrem-se que trombos recentes ficam brancos dentro dos vasos, tá bom? Então, é o sinal da artéria hiperdensa que a gente pode encontrar. Então, são essas 3 situações que a gente procura numa tomografia de AVC agudo. E lembrar que a janela que a gente usa é uma janela diferente. A gente não usa janela de parênquima. Nas imagens A e B, a gente está vendo janela de parênquima. A imagem C e D é uma janela onde a gente tem mais tons preto e branco do que cinza, né? Então, nessa imagem C e D, né, você consegue ver especialmente em C, se você comparar, que a ínsula, nessa área que está achuriada, vermelha, ela tem uma perda, ela está mais hipodensa e você tem um leve apagamento dos sulcos, tá bom? Então, isso aí é sinal de AVC isquêmico, tá bom? E nessa última imagem que está aqui do lado, né, do lado direito, a gente percebe que como que seria a janela mais extensa, que a gente pode deixar ela mais ainda preta e branca. Eu, pessoalmente, prefiro olhar mais ainda preto e branco, como está nessa imagem à esquerda isolada. Aliás, à direita, né? Achados precoces na tomografia. Então, sinal da artéria hiperdensa, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Essas imagens que estão aqui embaixo, no A, o que a gente está vendo? Artéria hiperdensa novamente, isso é uma tomografia de crânio normal. No B é a angiotomografia desse caso, então eu estou vendo um trombo dentro da artéria cerebral média direita. No C, vocês percebem que tem um pontinho branco perto do mesencéfalo, isso é território de basilar, então a basilar também está hiperdensa. E no item D seria a reconstrução, né, da angiotomografia, a gente vendo que tem uma falha de enchimento na basilar. Então, o A seria sinal da artéria hiperdensa, o B, trombo na artéria cerebral média direita, o C, sinal da artéria hiperdensa novamente, e D, trombo na basilar. E lembrar que a gente faz também anjo cervical, porque às vezes você tem trombo na região cervical, na artéria cerebral média direita, que é o caso. Tá? Você percebe que na anjo existe uma falha de enchimento na artéria cerebral média direita, tá? Nessas situações, a gente acaba fazendo trombectomia em até 24 horas, tá bom? Lembrar que a angiotomografia arterial, a gente ainda consegue reconstruir essa imagem em 3D, então fica mais claro ainda que tem um stop. Tem um stop do contraste, né? O contraste era para preencher essa artéria e ele não está preenchendo porque tem um trombo aí na artéria cerebral média esquerda, né? Então, nessa situação, a indicação de você fazer trombólise, se o paciente tiver com déficit com menos de 4 horas e meia, e trombectomia, porque é um vaso de grande calibre. Segmento M1 de artéria cerebral média tem indicação de trombectomia. E o que seria o estudo de perfusão? Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso. Tanto tomografia como ressonância, a gente pode fazer estudo de perfusão. A perfusão, ela pode lhe dizer o que é área de penumbra e o que é core isquêmico. O core isquêmico, pessoal, é a área que já morreu. Então, eu quero que vocês fixem os olhos para a imagem B, tá certo? Que ela fica mais nítida, já é reconstrução matemática. Então, essa imagem que tá tudo rosinha, que é essa seta amarela, ela representa o core isquêmico, é aquilo que já morreu. Porém, pessoal, grande parte do cérebro pode ir morrendo aos poucos, né? Então, se o paciente chega com esse core isquêmico, mas você faz uma perfusão e ele tem uma ampla área enorme, né, de território que ainda pode morrer, seria o que a gente vê nessa imagem verde, né, na seta vermelha. Essa imagem é relacionada à penumbra, tá bom?
Então, quando você vê que a penumbra é muito extensa, isso faz com que às vezes você tente fazer mais alguma coisa, né? Ah, tá 4 horas e meia. Puxa, será que não vale a pena eu fazer a trombólise? Então, você fica naquela dúvida, mas quando você vê que tem muita área, eventualmente você faz. Mas cuidado, que trombólise realmente é até 4 horas e meia, tá? Mas, pessoal, o estudo de perfusão, ele muitas vezes é falho, tá? Não é um exame que ele vai te dizer o oráculo, né? Ele é falho, tá bom? E além de ser falho, existem muitas dificuldades técnicas e financeiras dos serviços conseguirem isso. Então, o que, que a gente faz na prática, pessoal? Na prática, a gente faz um mismatch clínico radiológico. O que, que seria isso? É quando você tem um paciente que tem uma clínica enorme, então ele tá hemiparético, ele tá afásico, ele tem desvio de rima, então ele tem várias áreas do cérebro que você imagina que estão alteradas. Mas quando você faz a tomografia ou quando você eventualmente faz mesmo a ressonância, você vê que só morreu uma área muito pequena, né, do cérebro. Então, isso é um mismatch clínico radiológico. Significa que ele está com a área grande de penumbra, que já está causando sintomas, mas aquela área ainda não morreu. Então, você ainda tem cérebro viável. Então, na prática, pessoal, a gente não faz penumbra. A gente faz a gente faz mismatch clínico radiológico, tá certo? E quais são as complicações do AVC isquêmico? A primeira a gente já falou, transformação hemorrágica. Então, a transformação hemorrágica ela pode ser decorrente do uso da trombólise, quando você faz em uma área de muito tecido morto, tá certo? Mas às vezes, pessoal, mesmo sem fazer trombólise, existe uma chance daquele evento isquêmico, alguma parede de vaso entrar em isquemia e isso fazer sangramento, tá? Então, um AVC isquêmico pode sim causar um AVC hemorrágico, tá? Existem várias gradações disso, tá? Na figura A, por exemplo, a gente vê essa seta vermelha, é uma petec, é uma coisa pequena, isso não traz nenhuma repercussão. No B, é um sangramento um pouco maior, mas também não vai causar repercussão, tá? Mas C, já começou a ter um aumento aí do sangramento, isso aí é AVCs no território posterior do cerebelo, né? E o D fez um grande sangramento, então esse grande sangramento provavelmente vai precisar ser drenado, tá? E a segunda complicação importante seria o edema difuso com desvio das estruturas da linha mediana, tá? Então, edema difuso, eu vou mostrar para vocês um caso aqui. De 2. E a gente já previa que esse paciente ia evoluir mal. Então, antes mesmo dele começar a evoluir mal, E como é que a gente vê isso, pessoal? Na prática, como é que a gente vê? Eu peguei aqui dois AVCs isquêmicos agudos, né, em território cerebral médio, tá? Então, você vai dividir a calota craniana no meio, tá bom? Bem no meio. Você pode usar como anteparo anatômico a crista Galli, que tá nessa região frontal anterior, tá? E você divide bem no meio. E daí você procura onde que tá o septo pelúcido. O septo pelúcido, ele fica entre os ventrículos laterais. Então, você passa um tracinho, né? E mede essa distância entre o septo pelúcido e a linha que deveria ser a linha mediana. Mais do que 5 milímetros ou 0,5 centímetros, né, de desvio, isso é sinal de necessidade de neurocirurgia rápida, tá? Ele precisa fazer uma craniectomia descompressiva, é sinal de hipertensão intracraniana e esse paciente pode morrer, tá bom? E como é que seria visualmente um AVC crônico? Um AVC crônico, pessoal, percebam que você tem uma ampliação dos sulcos, tá? A gente tá vendo essa região frontoparietal
direita, né? Essa área hipodensa, tá? Mas percebam que o ventrículo lateral direito do mesmo lado, ele está até maior, tá? Ele tem um efeito retrátil. Isso é muito típico. Vou mostrar para vocês o vídeo completo desse paciente, tá? Então, percebam que o AVC crônico, ele amplia os sulcos, ele traz o ventrículo para perto de si, tá certo? Então, isso aí é muito típico de crônico, tá? Às vezes a gente fica na dúvida, mas prestem atenção. O agudo, a gente vai ter classicamente, né, apagamento de sulcos, enquanto o crônico, o efeito retrátil, alargamento dos sulcos e fissuras corticais, ampliação do ventrículo lateral e ipsilateral. Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês, para ficar mais claro, tá? Então, agudo, geralmente a gente considera, né, ali... Geralmente a gente vê tudo isso com 24 horas. Até 24 horas a gente vê com dificuldade. Mas seria de 0 até 1 semana, tá? A gente considera agudo. Então, é um paciente que vai ter lesão córtico-subcortical hipodensa. Quando é muito no comecinho, é bem tênue, bem discreto. Depois que vai ficando aquilo mais delimitado. Existe um risco de transformação hemorrágica no segundo e no terceiro dia, dependendo da extensão da área que morreu. Vai existir efeito de massa, e lembrar que o efeito de massa é maior no terceiro e no quarto dia. Nesse momento, você tem que ficar muito atento, porque pode ser necessária uma craniectomia descompressiva, tá? Craniectomia é quando você retira a calota craniana. E há uma redução dos sulcos corticais devido a esse efeito de massa, um efeito tumefativo, tá? O subagudo seria a partir da primeira semana. Então, o efeito de massa vai se reduzindo, começa a haver uma leve dilatação compensatória dos ventrículos laterais e dos espaços licóricos regionais. E quando você administra contraste, isso principalmente na ressonância, né, mas na tomografia, eventualmente, você pode, por algum motivo, injetar contraste, pode haver um realce cortical giriforme, tá? Isso marca a tomografia do AVC subagudo. E o crônico seria mais ou menos ao redor da quarta semana. Alguns livros falam a partir da terceira semana, tá? Outros falam a partir da quarta, né? Então, o que é que você tem no crônico mesmo? Efeito retrátil, aí você tem uma marcada dilatação compensatória do ventrículo lateral e dos espaços licóricos regionais, e geralmente você já vai ter ausência desse realce giriforme, tá bom? E, pessoal, só para vocês saberem, existe um estudo que basicamente a gente seguia por ele, né, para entender quais são as etiologias dos AVCs, né? Então, a primeira etiologia mais comum, que a gente, não é nem a mais comum, mas é a mais grave, é a aterosclerose de grandes artérias, né? Seria, por exemplo, essa imagem no canto superior, né? Que vocês estão vendo aqui no canto superior direito. Vocês estão vendo que tem uma área hipodensa na região parieto-occipital esquerda, né? Isso aí é uma região córtico-subcortical. Então, quando é que a gente tem tipicamente aterosclerose de grandes artérias? Quando você tem envolvimento cortical, afasia, negligência, é uma coisa maior, pessoal. Teve um infarto maior. Se você teve envolvimento do tronco cerebral e do cerebelo, você vai ter clínica de ataxia, nistagmo, rebaixamento do nível de consciência. E quando você faz um estudo de Doppler, de tomografia, de ressonância, você consegue encontrar, às vezes, áreas de estenose maior do que 50% do território arterial que causou aquele AVC. Tá bom? Então, por exemplo, a pessoa teve um AVC na artéria cerebral média esquerda. Então, se o paciente faz um Doppler de carótida, por exemplo, ou faz um estudo de angiotomografia cervical ou angiorressonância cervical, e vê que na artéria carótida interna, né, do lado esquerdo tem um estenose maior do que 50%, é muito provável que existisse um trombo ali. E esse trombo tivesse ocluído, né? A causa foi um trombo na artéria carótida interna do pescoço, que subiu e ocluiu completamente a artéria cerebral média, tá certo? Então, esse é o que a gente mais tem medo, é o que é o AVC que traz maior repercussão clínica, tá certo? Então, aterosclerose de grandes artérias, para vocês lembrarem disso, é o pior, é o que, inclusive, a gente calcula o aspects, né? Foi o exemplo que eu dei do paciente inicial, tá certo? Mas existem outros tipos de AVC, por exemplo, oclusão de pequenas artérias, lacunas.
Isso aí, pessoal, às vezes dá pouco sintoma. É exatamente essa imagem que está do lado, essa imagem embaixo. Por exemplo, eu estou vendo áreas hipodensas nas cabeças dos núcleos caudados. Tá? Isso geralmente causa pouco sintoma, tá bom? Então, muitas vezes vai ser uma síndrome lacunar. Isso tem relação com a história de diabetes, hipertensão craniana, diabetes e hipertensão arterial. Geralmente não tem acometimento nenhum cortical. E a tomografia, muitas vezes o exame é normal. A gente consegue ver bem isso na ressonância, tá certo? Através da sequência de difusão, que a gente vai ver na próxima aula. O terceiro tipo de etiologia, que para mim talvez seja o mais comum, é o que eu mais vejo na prática, é a embolia cardíaca, tá? Então, é fonte de risco, por exemplo, um paciente que tem prótese valvar mecânica, estenose mitral com fibrilação atrial, trombo atrial, endocardite bacteriana, ou que teve um AVC, um infarto agudo do miocárdio com menos de 4 semanas. Esse paciente, devido ao coração não estar contraindo adequadamente, ele faz vários êmbolos, tá? De trombo mesmo. E esses trombos choveram lá em cima, vão dar várias lesões pequenininhas, tá certo? Geralmente nos centros semiovais e regiões córtico-subcorticais. E elas praticamente não são vistas na tomografia. A tomografia vai ser normal. A ressonância, sem sombra de dúvidas, é o melhor exame, tá bom? Então, embolia cardíaca, lembrar que, apesar do Toast ter colocado ele como terceiro, na minha cabeça, talvez ele seja até o primeiro, porque apesar de não causar tanta repercussão, o paciente fica, às vezes, pessoal, apenas discretamente estranho, né? Ele fica um pouco diferente, ele acha que não tá tão legal. Às vezes você acaba encontrando casualmente isso, o paciente está assintomático, ele fez a ressonância por outro motivo e você encontra lá um foquinho de restrição à difusão no centro semiovais ou na região córtico-subcortical e isso tem cara de embolia cardíaca, por exemplo, vai ser investigado se ele tem alguma fibrilação atrial. Outras etiologias seriam vasculopatias não ateroscleróticas ou trombofilias, tá? E por fim, o AVC de causa indeterminada, que a gente realmente não sabe qual foi o motivo, tá? Mas são basicamente a gente seguia para saber a etiologia por esse estudo Toast, tá certo? Então, na prática, o que a gente vê? A gente vê 1, 2 e 3. Aterosclerose de grandes artérias, oclusão de pequenas artérias, vai causar uma síndrome lacunar e embolia cardíaca, muitas vezes assintomático, tá bom? Lembrar que fibrilação atrial pode ser uma coisa transitória, né? Eu até, não sei se já falei para vocês, mas eu tenho um cunhado que fez uma libação alcoólica no carnaval e era previamente rígido e teve uma fibrilação atrial transitória, né? Então, nessas situações, a pessoa eventualmente pode evoluir com formação de trombo e fazer AVCs, tá bom? Então, cuidado com FA. E para a gente, já estamos, né, avançando aqui na aula, já estamos mais para perto do final, falando um pouquinho de AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, pessoal, quais são os fatores de risco, né? IAM, DM, pico hipertensivo e estresse. Isso aí é fatal, né? Isso aí, essa combinação, né? E o paciente muito estressado, o paciente que sofreu fortes emoções, né? O local onde comumente isso ocorre, pessoal, é nessa região das artérias lentículo-estriadas, tá certo? Na região dos centros nucleocapsulares, que seria essa primeira imagem que vocês estão vendo, tá? Então, você basicamente vai ter sangramento. Mas pode acontecer, por exemplo, no cerebelo, né? Uma outra situação, tá? Então, lembrando aqui da anatomia para vocês, nessa região das artérias lentículo-estriadas laterais, né? Então, na região lentiforme, dos núcleos lentiformes, é onde geralmente acontece esse sangramento, tá? Nessa área laranjinha. E algumas pessoas confundem muito AVC hemorrágico com ruptura de aneurisma HSA. Lembrar que apesar de sangue também, e tem a ver com estresse, com pico hipertensivo, né? O HSA tem outra topografia, pessoal. Então, geralmente a história do HSA, o paciente chega com uma pior dor de cabeça da vida dele, né? Uma coisa bem típica. E você vai ter sangue no líquor, nas cisternas, tá? Então, classicamente é isso. O que seria uma ruptura de aneurisma? Geralmente os aneurismos ficam nessa região da cisterna, né? Do polígono de Willis. Então, é onde você predominantemente vai ter essas áreas de sangramento.
E para quem não sabe como é que é um aneurisma, né? Então a gente está vendo nessas imagens um aneurisma gigante, nas imagens do lado esquerdo, tá? Um aneurisma com mais de 1 centímetro. Qual vocês acham que tem maior chance de sangrar, pessoal? Esses que eu mostrei aí do lado esquerdo ou esse que tá no meio? Pessoal, esse que tá no meio, tá? Esse que tá no meio, porque ele tem um tamanho maior, se eu não me engano, ele tinha 0,5 centímetros, né? 5 milímetros. Então, entre 3 e 7 milímetros, ele tem uma alta chance de ruptura, tá certo? A partir de 1 centímetro, que é o caso do aneurisma gigante, ele tem pouca chance, ele tem menor chance, não é que não tem chance de romper, ele tem uma menor chance de romper porque ele tem calcificação muitas vezes na parede dele, então isso torna a parede mais rígida e impede que aquilo sangre. E eu coloquei um videozinho visto no corte sagital, tá? Da artéria cerebral média. Eu vou tentar mostrar isso para vocês ao vivo, que não rodou o vídeo, tá? E só lembrando rapidamente para vocês como é que eu sei quais são os territórios das artérias, né? Então, a artéria cerebral média é a principal artéria que a gente tem. Todo esse território amarelo, a artéria cerebral média. Então, por isso que a gente tem tanto medo de infarto na cerebral média. A artéria cerebral anterior seria essa área vermelha, né? A cerebral posterior seria essa área verde, tá bom? E com relação ao cerebelo, a gente tem basilar, né? Que seria essa. Que a ponte e o mesencéfalo seria esse azul e o verde, tá? Seria basilar. E a paica seria esse azul escuro. E a aica, né? Que seria o rosinha, tá bom? E a cerebelar superior seria essa branca, tá certo? E era isso, galera. Isso para um primeiro fez uma craniectomia descompressiva, tá? Porque já é sabido que o AVC agudo, no terceiro dia, é quando você tem o pico de edema. Então, esse paciente, ele se beneficiou da craniectomia. Se ele não tivesse feito craniectomia descompressiva precoce, ele provavelmente teria morrido de desvio de estruturas da linha mediana, né? De hipertensão intracraniana. O que a gente está vendo aí? Essa é uma janela de parênquima, tá? Esse paciente, ele já tinha mais de 6 horas de evento isquêmico. E aí, com isso, a gente já conseguia ver na janela de parênquima. Mas quando você janela adequadamente, ó, você vê muito mais gritante as áreas que morreram, tá? Então, esse paciente, se a gente olhar direitinho, ele tem um aspect de 2 só, tá? Ele tem um aspect. E eu gostaria de falar para vocês sobre o aspects. Aspects é um protocolo que foi criado para avaliação das áreas de irrigação do cérebro, né, decorrentes da artéria cerebral média. Eles dividiram as áreas de irrigação da artéria cerebral média em 10 segmentos, tá? Quais são os 10? É o caudado, o lentiforme, a ínsula, a cápsula interna, e isso vale 1 ponto. Cada segmento desse vale 1 ponto. M1, M2, M3, M4, M5, M6, que são áreas córtico-subcorticais também irrigadas pela artéria cerebral média. Então, se você somar 1 ponto a cada uma dessas áreas, você tem 10 pontos. Isso são as pessoas normais, têm esses 10 pontos normalmente irrigados pela artéria cerebral média. Então, não vai, as pessoas normais, as pessoas que estão bem, elas não têm perda de pontos. Quando é que começa a perder ponto? Quando a área que eu estou vendo está com um AVC isquêmico agudo. Então, se eu olhasse para M4 e tivesse um AVC agudo, eu ia perder 1 ponto aí e a pessoa ia ficar com 9, tá? Em vez de 10, ficaria com 9. Se ela tivesse, além de M4, a cápsula interna, que tá aí como CI, né? Também escura, a gente poderia achar que o paciente estaria com aspects de 8, né? E na prática, pessoal, o que me importa? Eu só posso fazer trombólise se tiver aspects maior ou igual a 7, tá bom? Por que eu não posso fazer com menos? Porque existe uma chance de o paciente sangrar se ele tiver uma ampla área de já morta no cérebro. Quando você faz a trombólise ela desentope os vasos, mas ela faz uma lise, né?
Então, isso pode fazer com que, se tiver muita área morta já no cérebro, eu não consiga trombolizar com segurança e o paciente possa sangrar decorrente daquele procedimento, tá certo? Então, na prática, a gente faz trombólise apenas se o Aspex for maior ou igual a 7. Existem algumas exceções à regra? Existem. Principalmente quando eu estou diante de um paciente que tem afasia. Então, o paciente está afásico, tá com Aspex de 6. Puxa vida, não vou fazer? Será que não vou fazer? As pessoas acabam fazendo, porque a afasia é uma coisa muito grave, é uma área extremamente eloquente, tá bom? Então é só para vocês ouvirem falar do Aspex. Eu não vou cobrar isso em prova de vocês, mas para vocês ouvirem falar, porque é uma coisa que todos os serviços de emergência usam no mundo todo, tá?